Educação. Foi diretor dos urbanitários, do Sindicato dos Urbanitários do Amapá, diretor executivo da CUT Nacional, ex-presidente da CUT Amapá, coordenador do coletivo sindical do PT Amapá, ativo colaborador do Fórum Social Mundial e como um grande militante comprometido com a formação sindical, foi coordenador da Escola de Formação Sindical Chico Mendes na Amazônia. Pantoja não era conhecido pelas posições e cargos que ocupava, mas sim por ser um militante que sempre apostava no diálogo, sempre otimista, mas com os pés no chão. Acreditava que os desafios são colocados para serem superados e não para impedirem nossa caminhada, não para impedirem a nossa luta. Em janeiro de 2022, Pantoja escreveu no perfil de seu celular: ano decisivo para as mudanças que o povo brasileiro clama e necessita. Hashtag Lula13. E continua lá até hoje, reconhecendo que essa é uma luta permanente. Seguidor intransigente das belas palavras de Che Guevara, de que nós militantes precisamos ser exigentes, mas sem jamais perder a ternura, sem jamais perder a amorosidade. Teve um grande papel para o sindicalismo na Amazônia. Foi uma pessoa decisiva na unificação da formação sindical em torno da Escola Chico Mendes na Amazônia. Na direção da escola sindical e em conjunto com companheiras e companheiros, assumiu o compromisso de dar uma nova cara para ela, fortalecendo a articulação regional e conduzindo com maestria as atividades formativas no formato virtual e no presencial, com o último destaque, o programa de formação de formadores e formadoras. Mesmo abatido por conta da frágil saúde, coordenou o ciclo de debate CUT 40 anos, cujo tema foi a defesa do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente e da transição justa, realizado na tarde de quarta-feira, 27 de setembro. Um tema que ele afirmava que o movimento sindical cutista precisa assumir. Era um grande apaixonado pelas belezas de nossa região, do povo, da cultura, da luta. Pantoja, na execução do programa FF, de formação de formadores e formadoras, contribuiu no fortalecimento do sentimento de solidariedade. No livreto Cartas de Amor, de autoria de Adhemar Bogo, há uma carta com o título A Solidariedade, que diz mais ou menos assim: somos como os brotos das sementes espalhados campo afora, em busca de uma fresta na terra para respirar a liberdade. O canto da verdade pertence ao que chamamos vida. Semente é como gente, não pode ser comida. A aurora do nascimento avisa pela dor, quando a semente quer deixar de ser flor. Fecundar é sua vontade. Procura, por isso, resvalar pela umidade, por um canal que lhe extingue o olho, a abrir-se feito a força de um vulcão, para romper a crosta que se aprosta diante da marcha dessa evolução. A castanha tem a casca dura, mas o broto teimoso sempre fura a sua rudeza. Nenhum império, com sua fúria incontida, pode deter o nascimento, pois dentro dele, apesar do sofrimento, existe vida, força da natureza. A casca da semente, em sua triste fadiga, cumpre o papel de ser barriga, por mais dura que seja por fora, guarda dentro de si a aurora do dia que se avizinha. A utopia é uma arvorezinha que dorme e quer nascer. Depende do querer de quem seus passos se alinha. É justo que existam diferenças, semente de todas as qualidades, cada qual com a sua identidade. Delas vêm os brotos com suas cores, operários, camponeses, professores, como na floresta cheia de silenciosos construtores. Adhemar Bogo, 2004.
Pantoja lutou o bom combate. Nos deixou na tarde do primeiro dia de outubro. Lutou o quanto pôde naquele domingo. Como os nossos companheiros e companheiras que tombaram na luta, não se entregou. Lutou até o fim. Pantoja presente, Pantoja presente, Pantoja presente. Pantoja presente. Pantoja presente. Presente. Pantoja presente. Pantoja presente. Pantoja presente. presente. Sempre presente. Pantoja 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 Pantoja presente. presente. Pantoja presente. Pantoja presente. Pantoja presente. Pantoja presente. Pantoja presente. Eduardo presente. Oi. Então, boa noite, companheiros, companheiras e companheiros. Eu sou Sueli, sou professora, sou do Mato Grosso do Sul e sou secretária adjunta de formação da CUT. E hoje estou aqui para fazer uma saudação inicial a cada um e cada uma de vocês que estão participando conosco dessa quarta e última aula sobre o curso de reforma tributária. Então, quero cumprimentar a nossa vice-presidenta da CUT, a companheira Gilvândia, que vai estar contribuindo daqui a pouco com as reflexões e os desafios da CUT sobre esse tema. Companheiro Ricardo Berzolini, também seja bem-vindo. Também sejam bem-vindos e bem-vindas todos os dirigentes nossos da CUT Nacional, das CUTs estaduais, dos nossos sindicatos, e cada um e cada uma dos companheiros e companheiras de cada cantinho do nosso Brasil que está aqui nessa sala hoje, participando de mais este seminário nosso. Como agora há pouco a gente estava falando, um é do Pernambuco, outro é do Rio Grande do Sul, outro é de São Paulo, outro é do Mato Grosso do Sul. Então, aqui nos encontramos o Brasil, a CUT e o Brasil. Então, sejam todos e todas bem-vindos. A nossa companheira Rosane Bertotti hoje não pôde estar conosco, mas nós vamos caminhar aqui com o último módulo do nosso curso. E também não poderia deixar, já ouvindo a linda homenagem ao companheiro Rogério Pantoja, de falar um pouco da tristeza, né, dessa perda tão grande para nós do companheiro Pantoja, um companheiro tão jovem, que partiu de uma forma tão repentina e que deixa a gente, como a gente estava falando aqui no início, passada, né, sem entender direito ainda o que foi que aconteceu. E como o Tasto falou, e nós estávamos falando aqui no início, quarta-feira passada, gente, há 8 dias atrás, nós estávamos aqui numa sala como essa, o companheiro Pantoja, que é coordenador da Escola Chico Mendes, que estava a Escola Chico Mendes realizando o ciclo de debate dos 40 anos da CUT, e o companheiro Pantoja, que estava coordenando, e ainda disse assim, eu não estou muito bem de saúde hoje, mas fiz questão de estar aqui participando, porque é um tema importante para nós, um tema importante para a CUT, que era o tema do meio ambiente e do desenvolvimento. Então, e a vida é tão passageira e tão fugaz. Hoje, o companheiro Pantoja já não está conosco de forma presencial, mas, com certeza, o seu legado, a sua luta, a sua história, a sua memória vai fazer parte da CUT e de cada um e de cada uma de nós. Então, Pantoja presente, sempre presente na CUT, e que continue. A nossa forma de homenagear os nossos companheiros e companheiras que partem é continuarmos a luta firmes e fortes, como fez o Pantoja durante a sua vida, em defesa dos direitos dos trabalhadores, em defesa do nosso povo. Então, e é nesse mesmo espírito de continuarmos a luta, de continuarmos as nossas bandeiras,
é que nós hoje realizamos esta última aula do nosso seminário do curso sobre reforma tributária com o tema Como avançar para a reforma que queremos? Quais as propostas da CUT e quais as tarefas que cabem a nós, cada um e cada uma de nós, que atuamos e militamos no movimento sindical. É um curso que ele é fundamental para nós. Tem sido desde o primeiro módulo, com contribuições importantíssimas. É um curso que é fundamental para nós aprendermos, aprofundarmos os conhecimentos sobre o que é esse tema, o que significa isso, também refletir qual que é o modelo que nós defendemos de reforma tributária e como atuarmos para incidirmos, principalmente nesse momento que está em debate agora, para fortalecermos e fazer acontecer aquela reforma tributária que nós queremos, que nós defendemos, que é que taxe mais os ricos e que distribua mais e que tem um peso menor para o povo e para os trabalhadores e trabalhadoras. Também um dos nossos objetivos é nós fortalecermos os nossos grupos e a nossa atuação nas redes sociais, fazermos este enfrentamento, que ele é tão importante. É o enfrentamento nas ruas, é o enfrentamento nas nossas mobilizações, nos nossos sindicatos, onde nós formos, mas também o enfrentamento nas redes sociais, para nós disputarmos qual reforma nós queremos. Disputarmos essa narrativa, que ela é fundamental para os trabalhadores e trabalhadoras, fazer ela chegar em cada local de trabalho, em cada família, em cada casa, em toda a nossa sociedade, para que o nosso povo entenda que é uma reforma que é importante e necessária e que ela só tem a trazer benefícios para os trabalhadores e trabalhadoras, combatendo essa visão que a elite já vem passando, que mesmo aquele trabalhador mais simples, ele é contra taxar as grandes fortunas, muitas vezes. Então, esclarecer isso. E esse é um dos papéis deste nosso curso, desse nosso seminário. É muito bom, conteúdo excelente, mas nós temos as nossas tarefas também de continuarmos fazendo essa mobilização. Então, é um prazer, uma alegria enorme contar com cada um e cada uma de vocês aqui. Vamos continuar convidando os companheiros que ainda não entraram na sala para vir, para estar aqui conosco hoje e ouvirmos aqui, debatermos, refletirmos sobre as contribuições que trarão aqui para nós a companheira Gilvânia e o companheiro Berzoini. Para falar um pouco mais, nós vamos também passar um videozinho da campanha da reforma tributária da CUT, um vídeo rápido, antes de nós passarmos aí para os nossos companheiros. Desculpa, gente, eu compartilhei sem som, só um minutinho. Companheiros e companheiras, ontem
Então, por um Brasil com reforma tributária e com justiça social. Daqui a pouco nós vamos ter as duas falas dos nossos companheiros, o Berzoini, a Juvândia, nosso companheiro Ariovaldo Camargo, secretário de Finanças da CUT, vai coordenar. Mas antes disso também, a Fro, que é a nossa educadora, coordenadora da nossa equipe nacional de formação, vai fazer um resgate da última etapa do nosso seminário da semana passada, para a gente engatar direitinho, aí, casar direitinho o tema da semana passada com o tema que nós vamos estar discutindo hoje. Fro, com você. Obrigada, Sueli. Pessoal, antes de fazer a retomada ajuda um pouquinho nossos companheiros aí que não tiveram nas outras aulas acompanhar. A gente queria falar um pouquinho do destino dos grupos de WhatsApp. Nós não vamos dissolver aqueles grupos, eles vão continuar sendo grupos por região, que vai nos ajudar a continuar a mobilizar, né, nas redes, os próximos passos da campanha. Então, uma coisa que a gente vai fazer é cadastrar esses grupos nas brigadas digitais. Quem ainda não conhece as brigadas digitais, eu queria mostrar para vocês o nosso site das brigadas. Daqui a pouco eu ponho nos comentários. Então, ó, vocês podem cadastrar, criar uma brigada, né, com pelo menos 10 pessoas. É muito importante que a gente comece a fazer isso, pessoal, nos nossos sindicatos, no grupo de igreja, no grupo de bairro, no grupo de futebol, enfim. E aí, vocês vêm aqui e cadastram o número de vocês, participam, ou então entra numa brigada. Como a gente vai transformar os nossos grupos em brigadas, seria interessante que vocês se tornassem brigadistas. Aqui está a orientação, né? Cria um grupo do WhatsApp com 10 pessoas, pode até ter 256, escolhe seus amigos, parentes, colega de trabalho, da igreja, futebol, enfim. Aí vem aqui nesse site e cadastra, né? Clicando em cadastrar a brigada. E vocês mandam um convite, copiam o convite para a galera para participar. Por que é bacana? Porque a gente pode fazer não só dar mais amplitude, não só para essa campanha, mas para a campanha de sindicato cidadão, para várias campanhas que a CUT faz, né? Mas também organizar e debater o que a gente está discutindo, o que é estratégia nossa. Então, qual é a nossa grande intenção? Ampliar, né, o máximo que a gente puder o número de brigadas e o nosso trabalho, a nossa incidência de fazer a disputa das nossas pautas. Então, a primeira coisa é, não saiam dos grupos, vamos deixar aqueles grupos ali, eles vão servir para a gente continuar informando. Hoje, por exemplo, o pessoal dos bancários mostrou as pílulas que estão fazendo para os status do WhatsApp. Muito legal a ação, gente. Bacana, a gente vai até... Eu não me lembro qual grupo, acho que foi o grupo do Sudeste, a gente vai compartilhar nos outros grupos também. Então, os materiais bacanas que forem aparecendo, compartilhem lá, que é para a gente também circular esses materiais, ok? Então, ó, de forma bem breve, eu já vou passar daqui a pouquinho a fala para o Ari. A gente queria recuperar um pouquinho o que o professor Fausto trabalhou na última aula. O Fausto, ele destrinchou a PEC 45/2019, né, que é essa da reforma, esse projeto da reforma que já foi aprovado na Câmara e está em tramitação no Senado. Mas, além disso, ele trouxe muitas questões e desafios para o movimento sindical. Da mesma forma que o professor Fanhani e a professora Maria Regina trabalhou, o Fausto também é bastante crítico a essa reforma que está em tramitação. Para ele, uma reforma tributária, né, seja ela qual for, ela é a mãe de todas as demais reformas. Se ela não for bem feita, ela vai influenciar todas as demais reformas que já foram feitas e as que ainda serão feitas. Esse eu acho que é
que é a grande questão para a gente pensar do nosso compromisso nessa disputa. Então, debater a reforma tributária que a gente quer diz respeito ao Estado e à política pública que a gente quer. Tem a ver com a nossa vida, né? Com a vida de todos os trabalhadores. Então, a gente está numa quadra da história que vai definir o nosso futuro. Só que, diferente do que a gente fez na época que a gente enfrentou o Temer na reforma da Previdência, que a gente está enfrentando a reforma administrativa, o movimento sindical não pegou no laço, né? Não está fazendo o debate que tem que fazer, com as coisas essenciais que a gente precisa discutir com essa reforma que é mãe de todas as reformas. Então, o Fausto chamou a atenção que tem esse discurso hegemônico que está na mídia, que está na boca do patrão, e que, de fato, é verdade para um grupo social que a gente paga muito imposto. Mas quem é que paga, de fato, muito imposto? Os mais pobres, a classe média, né? A massa salariada. Agora, a gente tem que levar esse debate adiante, né? A gente precisa saber quem é que paga e como é que a gente calcula isso para provar que outros que não pagam precisam pagar. Então, qualquer reforma que nos interessa, que interessa a classe trabalhadora, né? A gente precisa de uma reforma que acabe com esses desequilíbrios e essas diferenças. Daí ele deu exemplo, agronegócio. A gente viu agora no videozinho inicial, né? O agronegócio, além de não pagar, gente, quase nada de tributo sobre a terra, ele disse que IPTU, o Estado arrecada 30 vezes menos com o imposto rural do que arrecada com o IPTU. Né? Agora, olha a quantidade de terra e terra improdutiva que tem. Mas não é só isso, né? Além de não pagar imposto sobre a terra, ele tem um monte de isenção, um monte de subsídio, muito mais que a agricultura familiar, né? Que é o setor que bota comida na nossa mesa. Então, uma das coisas que ele argumentou e que eu acho que é muito importante a gente estar atento, o sistema tributário que a gente tem interfere na organização dos trabalhadores, no debate previdenciário. Quem mais recolhe imposto no Brasil é o trabalhador formal, classe média. Então, a gente precisa gerar emprego formal, né? Tem muito trabalhador hoje escolhendo CPJ porque paga menos imposto. Então, ele explicou muito detalhadamente a reforma que está em curso, né? Essa reforma que passou na Câmara, e daí destacou que praticamente os demais professores também destacaram. Ela é uma proposta que simplifica, mas ela mexe basicamente no imposto de produção, circulação de mercadoria e prestação de serviço. Ela cria o imposto de valor agregado, né, com a contribuição sobre bens e serviços, que vai unificar o IPI, COFINS e PIS, e que contribuição é parte do governo federal, e o IBS, que é o imposto sobre bens e serviços, que vai unificar e substituir o ICMS e o ISS, em nível estadual e municipal. E aí ele chama atenção, uma das primeiras coisas que a gente precisa ficar atento. Simplifica, não vai ser cumulativa? Beleza, mas veja, está mexendo no ICMS. O ICMS tem recursos que vai para a educação. Onde é que a gente vai garantir aí Seguridade Social, recursos para o SUS, saúde, educação, né? Então, para a gente ficar muito atento. Simplifica, beleza, não vai cobrar sobre valor adicionado, vai eliminar cumulatividade, mas a gente tem que ver aonde que o bicho pega. Essa é uma reforma que continua desonerando as exportações, os investimentos. Como fator positivo, ele fala da geração, né, que a cobrança do imposto, em princípio, é do destino, né, o que faz com que a arrecadação fique investida na própria região do consumo. Zero as alíquotas para medicamento, para doenças graves como câncer, desonera em 50% a alíquota vigente nos setores de serviço de transporte público, coletivo, urbano, semiurbano e metropolitano, medicamento, dispositivo médico, serviço de saúde, educação, produtos agropecuário, pesqueiro, florestal, enfim, insumos e alimento destinado ao consumo humano e produto de higiene pessoal.
Terão programas especiais de tributação dos combustíveis, setor de imóvel, construção e sistema financeiro. Cria o imposto seletivo sobre produtos ambientalmente poluentes e prejudiciais à saúde e estabelece cashback. Mas ele chama atenção que o cashback tem que voltar de fato para as famílias de menor renda, né? E que é complicado para elas, porque elas consomem muitos produtos e serviços na informalidade, então fica difícil isso. E também esse cashback ele precisa envolver as tarifas públicas, né? Porque as famílias de menor renda, hoje, se a gente for pensar, as tarifas sociais, a maior carga, por exemplo, da conta de água, da energia, está na classe média, não está nem na indústria, nem no agro, né? Está na massa dos assalariados. Mantém-se nessa reforma o regime tributário diferenciado da Zona Franca de Manaus e no Simples. Então, para ele, a grande questão é a gente precisa forjar, né, a reforma tributária que a gente quer, a gente precisa debater aquilo que a gente discutiu desde a primeira aula, o princípio da progressividade, e relacionar, né, a reforma tributária com o financiamento das políticas públicas, dos bens públicos, que são fundamentais para combater a desigualdade. Então, ele dizia assim: bom, a gente vai discutir a reforma, mas a gente tem que discutir o que a gente precisa, né? Quanto que a gente precisa de recursos. Daí ele elencou. A gente está com 33 milhões de pessoas que voltaram para o mapa da fome, 10 milhões de pessoas morando em área de risco, faltam 160 mil servidores só na esfera federal, 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto. Qual é a aposentadoria? Qual é a transição energética? Quais indústrias a gente vai financiar? O sistema tributário tem que levar em conta, né, os investimentos públicos que a gente precisa fazer. Ele precisa redistribuir, precisa trazer os trabalhadores para a formalidade e combater a informalidade. Então, o grande desafio, né, que ele coloca para a gente é para a gente entender onde é que estão essas despesas orçamentárias, para a gente pensar em arrecadação. Né? Então, a gente não faz o debate da dívida pública, que consome praticamente 50% do orçamento, a Previdência. A política de renúncia fiscal, de isenção, vai ficar como está? Né? A gente deixou de arrecadar meio trilhão só com isso. É possível criar uma desoneração justa? A gente fala de super rico, né? Ele disse, isso aqui é bom, porque as pessoas entendem, mas tem uma quantidade imensa de empresas que sonegam ou não pagam impostos ou criam uma série de mecanismos para não pagar, inclusive a Previdência Social. A gente olha, por exemplo, o velho da van, a sonegação, ou então os refis da Braskem, que devia milhões, né? E tem dívidas perdoadas. Então, ele chama atenção para a gente que a gente precisa fazer essa disputa, né? Então, todo mundo vem perguntando para os professores, mas com esse congresso que a gente tem aí, o que a gente faz? Aí ele deu um exemplo, ele falou, há 10 anos atrás seria impossível a gente taxar lancha, jatinho, helicóptero, né? As coisas mudam. E mudam se a gente fizer, né? Se a gente incidir, né, neste debate, se a gente começar a entender que esta é a mãe de todas as reformas. Na segunda fase, no projeto que o governo, né, ele mandou isso picado, o que está previsto? Mudança no imposto de renda de pessoa física, jurídica e sobre lucro líquido, e a desoneração da folha. Aí ele deixa no ar para a gente. O problema é como a gente vai financiar a Previdência e Seguridade, né? A gente vai ter que fazer disputa, né? Não sair, por exemplo, como às vezes a gente já fez, defender desoneração para criar emprego e a gente vê uma porrada de empresa que na hora H, na hora da crise, como a Ford, fecha e manda todo mundo embora, né? Então, em síntese, é isso. Eu passo a bola para a Celi chamar o Ari e dar conta aí de chamar a Bezoine e tocar para frente. Então, tá, obrigada, Fro. Fro fez uma retrospectiva bem legal e bem completa de todas as aulas que nós tivemos desde o início do curso, né? Então, para a gente
sempre rememorar aquilo que já foi discutido para preparar para o início dessa aula de hoje. E nós vamos começar agora, vou convidar o companheiro Ari Ovaldo Camargo, o Ari que vai coordenar esse momento, já passar a bola para ele, aí ele vai apresentar, vai coordenar, e agora é com o Ari. Seja bem-vindo, Ari, com você. Boa noite, Sueli, boa noite, Flor, boa noite aos cursistas, podemos assim dizer, né, que estamos nessa quarta aula, finalizando um processo de formação muito importante para nós da CUT, que é trazer, como disse a Flor, como disse a própria Sueli, essa que é uma reforma que impacta todas as outras reformas, né? Se nós não tivermos, de certa forma, uma reforma tributária que, de fato, equalize as contas públicas, vai faltar recurso para a educação, não adianta a gente ter o Fundeb, ter o piso salarial profissional da enfermagem, piso salarial nacional do magistério, ou seja, um conjunto de políticas como o PAC para os próximos 4 anos, se não tiver recurso financeiro para todas essas questões. Então, a retrospectiva que a Sueli traz, que a Flor traz, ela é bastante importante, Ricardo, para que a gente possa fazer, nesse fechamento desse curso, um pouco desta experiência que ao longo da sua vida você acabou adquirindo e que hoje nós queremos muito comungar de tudo isso que você acumulou ao longo da vida. Eu queria apresentar, então, o companheiro Ricardo Berzoini. O companheiro Ricardo Berzoini é bancário, foi deputado federal por 4 mandatos, de 99 até 2015, foi presidente do PT, foi coordenador de campanha da reeleição do presidente Lula em 2006. Em 2003 a 2005, durante o primeiro governo do presidente Lula, o Berzoini foi ministro da Previdência Social. Na sequência, de 2004 a 2005, foi ministro do Trabalho e Emprego. E durante o governo da presidenta Dilma, em 2015, ele ocupou o cargo de ministro das Comunicações e depois foi ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Atualmente, Ricardo Berzoini é sócio da Veredas Inteligência Estratégica. Companheiro Ricardo Berzoini, seja bem-vindo. Só alertando aos companheiros e companheiras que, da mesma forma que nas aulas anteriores, as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem, comentários que vocês queiram fazer, devem ser feitas no chat ao longo da aula. E que, portanto, essas questões sejam apresentadas dessa forma, porque dessa forma, tanto o expositor como a própria coordenação vai assimilando essas questões para que a gente possa depois poder confluir num documento final que certamente será expressão desse conjunto de ideias que nós construímos ao longo de todo esse percurso. Ou seja, essa aula 4 de hoje, ela trata como deveria ser o projeto de reforma tributária que nós queremos. E o tema principal é progressividade tributária e justiça fiscal. Relacionando essas questões com tudo aquilo que foi dito anterior, Ricardo, como é que nós podemos, de fato, desenvolver, tá certo? Dentro desse debate, dentro do Congresso Nacional, com o governo democrático, que houve o movimento social, houve o movimento sindical, como é que a gente pode influenciar nesse processo? E, desde já, anunciar para vocês que a companheira Juvande não conseguirá participar dessa nossa aula, portanto, o companheiro Ricardo vai ficar com a tarefa de fazer todo esse processo formativo para nós no dia de hoje. A companheira Juvande está em Brasília com uma série de tarefas por conta das mudanças que nós estamos construindo, tanto no que diz respeito ao debate sobre a formalização dos trabalhadores em aplicativos, como também no debate da nova estrutura sindical, o debate de fortalecimento da negociação e contratação coletiva. Então, uma série de fatores
de uma série de reuniões, a companheira não conseguirá participar conosco. Então, o companheiro Ricardo Berzoini, que inicialmente teria só 30 minutos, poderá alargar esse tempo para que a gente possa usufruir da sua presença, da sua participação aqui conosco, no sentido de fechar esse curso nessa quarta aula, que certamente você tem de nós uma admiração por toda a sua história, e nós queremos muito comungar de tudo que você acumulou ao longo do tempo. Companheiro Ricardo Berzoini, fique à vontade para poder fazer a sua exposição. Boa noite, Ari. Prazer estar com você, com a Sueli, com a Maria Fro e com todos e todas que estão aqui nessa atividade de formação. Quero dizer, para começar, que a minha alma é de sindicalista, sempre foi, e tudo que eu fiz além disso é consequência da minha atividade sindical. E até hoje eu me coloco na condição de um sindicalista, ainda que não esteja atuando diretamente no sindicalismo hoje. E é um prazer fazer esse trabalho com a CUT. Quero iniciar dizendo que o ponto de partida para esse debate é o fato de que o Brasil é um país que não cresce relevantemente há 40 anos e que o Brasil é o 8º país mais desigual do mundo. Acima do Brasil, nesse ranking triste, só países do continente africano, que nós sabemos toda a história de expoliação que o imperialismo fez na África como um todo. O Brasil, portanto, entre as economias relevantes do mundo, é o mais desigual do mundo. Nós não podemos tirar isso da nossa cabeça. Assim como nós não podemos tirar que o Brasil é um país que tem 11 milhões e meio de nem, jovens que não estudam nem trabalham. Sai daqui! E o Brasil é um país muito violento. Mas não é só a violência explícita, é a violência urbana, da expulsão de milhões de pessoas que não têm condição de morar numa rua decente, que não têm saneamento básico, muitos que não têm acesso sequer à água, e muitos que moram em condições absolutamente inseguras, que todos os anos nós vemos as tragédias das encostas, e as pessoas vão morar nas encostas porque não podem morar em outro lugar. Então, o Brasil é um país muito, muito, muito ruim socialmente. Nós comemoramos as vitórias dos nossos governos, vendo Lula e Dilma, Lula 1 e 2 e Dilma 1. O Dilma 2 não teve governo, foi só uma resistência desesperada contra o golpe. Mas, por mais que a gente comemore a saída do mapa da fome, por mais que possamos comemorar avanços na habitação com Minha Casa Minha Vida, por mais que possamos comemorar programas exitosos como ProUni, Luz para Todos, etc., eu dei minha contribuição para esses programas, mas são programas insuficientes para mudar estruturalmente a nossa realidade. E nós precisamos ter consciência disso, até para não ficarmos ufanistas ao comentar os feitos do nosso governo. Temos que ser realistas, ter os pés no chão, termos otimismo, porém com muito realismo do ponto de vista político. Bom, aí vocês podem me perguntar, por que o Brasil é tão ruim assim? Eu estou sendo bem cruel na linguagem. O Brasil é um país muito ruim. Porque, veja, é muito ruim, embora tenha tantas riquezas. Porque nós temos vários sistemas que são formados para manter a população na miséria, ou na pobreza, ou a classe média, muitas vezes, no sufoco. Quais são esses sistemas? Primeiro, a estrutura fundiária do país, que nós conhecemos a origem, e que representa uma combinação de concentração de renda, riqueza e poder com a destruição do meio ambiente. Segundo lugar, o sistema financeiro do país, que é um escândalo. Eu venho do setor bancário e conheço com alguma profundidade qual é o grau de
de cinismo, de deformação política dos dirigentes dos grandes bancos do país e das entidades que representam bancos, seguradoras, corretoras, fintechs e outras. E terceiro, é o sistema tributário, que tem a ver com o sistema orçamentário também. Esses três sistemas, a despeito da Constituição de 88, que amanhã faz 35 anos, a despeito das nossas lutas meritórias todas, ainda continuam exercendo o poder do país. E, nesse momento, tentam moldar o governo Lula aquilo que eles querem, seja no agro, seja nas grandes corporações regionais, nas grandes corporações nacionais financeiras, e seja na discussão tributária que envolve todos esses atores. Então, se nós conseguirmos fixar como metas de médio e longo prazo, que não é uma luta de curto prazo, a luta contra essas três deformações estruturais no Brasil, nós poderemos, de fato, fazer um planejamento político de lutas que envolve a questão parlamentar, envolve a disputa eleitoral, envolve a disputa da comunicação, envolve a capacidade de conscientizar, organizar, formar e mobilizar a classe trabalhadora. Com todas as dificuldades que eu sei que tem, a vida de sindicalista não é fácil, mas nós temos que ter ousadia até para honrar a memória de tantos companheiros como o Pantoja, que se foi agora, ou como o Guxiquem, que se foi há 10 anos atrás, e nós estamos agora registrando os 10 anos da passagem do Guxiquem. Bom, quais são os problemas do sistema tributário? Primeiro, eu queria dizer para vocês, sem nenhuma crítica ao nosso governo, porque eu também sei o sufoco do governo, que isso que está tramitando no Senado Federal, que tramitou na Câmara, não é reforma tributária. Isso está tramitando lá é, no máximo, 25% de uma reforma tributária. É simplesmente a eliminação de uma distorção brutal do Brasil, que é o único país relevante do mundo que tem um sistema de impostos que tributa na origem, ao invés do destino. Isso faz uma diferença extraordinária no funcionamento da economia. Além disso, por unificar e simplificar, isso também tem mérito. Mas não é um mérito que muda a estrutura da economia, é um mérito que aumenta a funcionalidade do sistema tributário e beneficia as empresas em termos de simplificação. Então, eu que sou a favor da PEC 45, que sou a favor de fazer essa simplificação e a mudança da sistemática de cobrança de impostos, que sou a favor de não ter exceções, pelo menos não muitas exceções, eu entendo que nós temos que ter um senso crítico muito grande. Eu vejo que o nosso governo está descuidando de explicar na sua fala ao país, seja o presidente Lula, seja os ministros da área econômica, que essa mudança importante que está sendo feita via PEC é um pedaço menor daquilo que é necessário para alinhar o Brasil com os principais países capitalistas do mundo. Veja bem, nós não estamos falando de alinhar o Brasil com países socialistas. Nós não estamos falando de um sistema tributário comunista ou socialista. Nós estamos falando de um sistema tributário capitalista. E o Brasil só tem a tarefa de se alinhar. Eu até brinco em algumas palestras que eu não defendo um sistema tributário bolivariano, mas pode ser um sistema tributário da monarquia inglesa ou dos Estados Unidos da América. O sistema tributário americano é muito mais progressivo que o nosso. Os sistemas tributários da Europa são todos mais progressivos que o nosso. Os sistemas tributários da Ásia, inclusive da China, são mais progressivos que o nosso. E da América Latina também. Então, por que essa resistência que já se coloca
Veja bem, o Haddad mandou para o Congresso algumas mudanças simples, que se alinham com o que o resto do mundo pratica. Por exemplo, a tributação de empresas, perdão, de fundos offshore. O que é fundo offshore? É um fundo que está no exterior, em nome de um brasileiro, e que, enquanto ele não resgatar esse fundo e trouxer para o Brasil, ele não paga imposto sobre o rendimento, enquanto o trabalhador de classe média que aplica num fundo de investimento, ele paga semestralmente imposto sobre os seus rendimentos. O mesmo vale para os fundos exclusivos, que são fundos de famílias ricas. São fundos que as famílias muito ricas constituem junto a uma instituição financeira para administrar aquele patrimônio acumulado e que também não pagam impostos semestralmente como deveriam pagar e como pagam os demais brasileiros. E a outra medida que o Haddad também remeteu para a Câmara é o fim da distribuição de juros sobre capital próprio, que é um tema que parece complicado, mas não é. Isso foi uma artimanha que o Fernando Henrique Cardoso, Pedro Malan, que era ministro da Fazenda, fez no primeiro ano de mandato, para ter vigência a partir do segundo ano, 96, para permitir que as grandes empresas, somente as grandes, que declaram pelo lucro real, possam distribuir metade do seu lucro como se fosse juros, de forma que essa metade ela é subtributada no imposto de renda da pessoa jurídica e é tributada por uma alíquota de apenas 15% na pessoa física. E na outra parte, a distorção é a questão dos dividendos, que eu vou falar mais tarde. Mas o Haddad simplesmente propôs um pedaço dessa mudança, que é acabar com o JCP, que é como o mercado chama, que são os juros sobre capital próprio, a distribuição de juros sobre capital próprio, que não são juros. Na prática, são lucro que são disfarçados como se fossem juros. Bom, o Haddad mandou essas três questões e está uma guerra na Câmara. O Arthur Lira está exigindo nada mais, nada menos de que toda a diretoria da Caixa, e não é para o Centrão, é para ele nomear todos os diretores da Caixa, a presidenta, que hoje é a nossa companheira Rita, todos os diretores, inclusive a diretoria de habitação, que, na minha opinião, é mais importante que qualquer ministério. Se eu pudesse fazer uma presidência, tem duas coisas para você escolher: um ministério importante ou a vice-presidência de habitação da Caixa. É muito melhor a vice-presidência de habitação da Caixa em termos de capacidade de fazer política para o bem e para o mal, certo? Para fazer coisas certas e fazer coisas erradas. Então, o Lira está fazendo essa chantagem com o Lula. Então, temos um problema concreto, que o governo tem suas limitações e que tem que administrar, e que aí é o nosso papel, e aí eu já entro um pouco na política, de fazer a nossa pauta ser popular. Porque não adianta ser popular entre os dirigentes sindicais. Ela tem que ser popular entre os trabalhadores. Eu sei que não é fácil, é um desafio tanto, mas nós temos que trabalhar, assim como discutimos ontem a questão do metrô de São Paulo, da Sabesp, trabalhar com a perspectiva de mostrar para os trabalhadores, a partir da formação que está sendo feita com os dirigentes, que nós temos um problema estrutural no Brasil. E aí eu vou citar quais são os problemas que precisam ser tratados pelo movimento social para que o governo tenha alguma chance de fazer, tramitar e aprovar. Eu disse em alguns eventos que eu participei há alguns meses que, se não houver pressão, não haverá a segunda etapa da reforma tributária, que é o quê? A tributação sobre dividendos, o fim dos juros sobre capital próprio, que o Haddad já se adiantou, a questão da tributação sobre grandes heranças ou grandes fortunas. É uma opção política. Você pode escolher tributar grandes fortunas, que é todo ano, ou tributar apenas no processo de inventário, de espólio,
sobre as grandes fortunas, que é o imposto estadual, que é o ITCMD, que pode ser tratado como imposto estadual para fortalecer a finança dos estados e atrair o apoio de alguns governadores para essa proposta. E também a outra questão, que é a progressividade do imposto de renda na fonte e no ajuste anual. Eu vou dar um dado para vocês, só para a gente entender. Certamente o Fanhani já falou disso, outros já falaram disso, mas o Brasil tem, como alíquota máxima de imposto de renda, 27,5%. A Colômbia tem 39%, o Chile, 35%, o México, 35%. Se você for para o Reino Unido, é 45%, a Suécia, 52%, Estados Unidos, 37%, Portugal, 48%, Holanda, 49,5%, Japão, 45%, Bélgica, 50%. Nós estamos falando de alíquotas máximas que não são para os trabalhadores, são alíquotas para os grandes rentistas, aquelas pessoas que ganham muito dinheiro, por exemplo, atletas e artistas muito ricos, banqueiros, executivos, industriais, fazendeiros, pessoas que vivem de renda ou que vivem de altas remunerações do capital ou até mesmo do trabalho. Obviamente, não é para a classe média, nem para a classe média alta, não é para os pobres, não é para os assalariados de baixa renda. Mas é uma forma de você arrecadar de quem tem, de fato, dinheiro sobrando e poder constituir um orçamento robusto para o SUS, para a educação, para a cultura, para o meio ambiente, para a segurança pública e assim por diante. Então, essa parte da reforma exige de nós um nível de articulação que vai além do debate sobre apenas publicar materiais e divulgar numa pequena vanguarda. Eu creio que a estrutura que precisa ser feita para esse debate é uma estrutura parecida com uma campanha salarial. E não é uma campanha salarial de curto prazo, porque exige mobilização. E exige um debate com a população sobre as outras desigualdades brasileiras. Sobre a questão, por exemplo, do saneamento, que a solução que o Congresso deu foi aumentar as possibilidades de privatização. E vejam só, eu não sou contra parcerias do setor de saneamento. Parcerias, que é diferente de privatização. Mas as parcerias têm que ser guiadas pelo interesse público. Eu não sou contra, por exemplo, nós temos áreas do transporte público sendo construídas sob concessão. Mas a concessão tem que ser guiada pelo interesse público. E esse debate sobre a vida real, transporte, saneamento, educação, saúde, qualidade de moradia, é o que pode motivar as pessoas para tratar da questão tributária. Porque não é uma questão moral. Claro que é também uma questão de justiça, que pode ser tratada com um discurso moral. Mas é uma questão prática. O Brasil precisa de dinheiro para infraestrutura. Se você pegar o que hoje a China investe em infraestrutura, ou mesmo o que o Vietnã, ou mesmo o que a Coreia do Sul, ou alguns países da Europa investem por ano em infraestrutura, o Brasil é uma piada, com todo o esforço do nosso governo, com o PAC. É uma piada. Por quê? Porque nós não temos dinheiro nem para recuperar as nossas estradas. Se você pegar as principais cidades do Brasil hoje, o nível de qualidade do transporte, seja do transporte coletivo ou das vias para o transporte individual, é algo absurdo. E nós precisamos de dinheiro para isso. Aí fala, mas o Brasil já tributa muito. De fato, já foi dito, a tributação é concentrada no consumo dos mais pobres. O IPEA fez um estudo
há cerca de 6 anos atrás, onde mostrava que a carga tributária dos pobres chega a 46%, mesmo os mais pobres não pagando imposto de renda diretamente. Então, essa questão da estrutura tributária que se associa à questão orçamentária, se associa à questão financeira, inclusive para fazer frente ao risco de endividamento que faz o Brasil pagar juros mais altos que outros países, ela tem que ser tratada politicamente desse jeito. Eu não tenho dúvida que, pela composição atual do Congresso, nós enfrentaremos um grande desafio. Esse desafio está colocado para o ano que vem, que é ano de eleições municipais, onde os partidos de esquerda, especialmente o PT, estarão pressionados pela questão eleitoral municipal. E a direita estará se articulando para derrotar as candidaturas do campo popular. E, portanto, a discussão sobre temas tributários ela tem que ser muito mais pedagógica, porque eu já vivi a experiência de, tratando de temas tributários do imposto de renda, você ter partes da classe trabalhadora acreditando que a nossa proposta é tributar mais os salários da classe média, quando nunca foi isso. Nós sempre trabalhamos com a perspectiva de que a tributação, como nos Estados Unidos, só para dar uma ideia para vocês, nos Estados Unidos, a alíquota maior, que é 37%, é para rendas acima de $500 mil por ano, cerca de 2,5 milhões de reais por ano, que dá uma renda mensal de aproximadamente R$200 mil. Ou seja, essa alíquota só incide a partir da faixa de renda acima de R$200 mil por ano. E, obviamente, como você sabe, o imposto de renda ele tem uma aplicação fatiada, portanto, a alíquota efetiva nunca é igual à alíquota nominal. Por exemplo, uma pessoa que ganhe no Brasil R$50 mil, não paga 27,5%, paga em torno de 23%. Por quê? Por conta do fatiamento. Tem uma parte isenta, depois é 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Ainda tem as deduções, eventualmente tem algum tipo de situação específica individual, que a pessoa tem renda de salário ou de aposentadoria e renda de pessoa jurídica, aí cai mais a alíquota efetiva ainda. Então, esse é o debate que está colocado para nós. E aí entra a questão, como tratar isso a partir do momento em que o governo conseguir pautar esse debate no Congresso. Nós não podemos esperar até lá, embora falte apenas 2 meses, praticamente, de trabalho até o final do ano, né? Porque tem aquela fase do pré-natal, ano novo, onde o ritmo já desacelera e o debate é focado em outras questões, orçamento do ano que vem, etc. Eu creio que o momento de preparar esse debate das entidades sindicais é agora. É fazer a emulação da centralidade. Eu não gosto da expressão de mãe de todas as reformas, nem pai de todas as reformas, porque eu acho que tem muitas reformas importantes no Brasil. A reforma política é uma delas, a reforma no setor da questão industrial e meio ambiente é outra reforma importante, mas essa reforma, junto com a do sistema financeiro, com a reforma agrária, elas mudam a estrutura do país. Elas criam outra realidade do ponto de vista econômico-financeiro. Só para dar um exemplo para você, a nossa carga tributária tem em torno de 35%, 36% do PIB. Eu já falei que é uma carga tributária que se concentra sobre os mais pobres. Se você pegar o estudo do IPEA, para as pessoas que têm uma parte da sua renda oriunda de aluguéis ou fundos de renda fixa ou aplicações de ação, essa carga tributária individual cai para 12%. Ou seja, um cidadão pobre que mal compra comida e às vezes não tem dinheiro, como falávamos no início, para o botijão de gás, esse cidadão paga 42% em impostos indiretos
sobre a sua renda. E um cidadão de classe média alta, não vou nem falar dos ricos, paga 14%, 15% se ele tiver rendas de atividades financeiras. Ou renda até, por exemplo, de pessoas que são praticamente assalariados, mas travestidos de pessoa jurídica, a pejotização, que leva a pessoa a cair de uma alíquota de 25% efetiva para alguma coisa em torno de 16% a 17% de impostos que não são sobre a renda. Essa pessoa faz retiradas de dividendos antecipados da sua empresa, de consultoria, de assessoria, de advocacia, assim por diante. Então, esse debate ele se coloca na linha de reestruturar a estratégia de financiamento do Estado e como garantir, por exemplo, que o SUS não continue subfinanciado. Que o piso da enfermagem, que foi uma vitória importante, seja efetivo. Que o piso da educação, os estados tenham condição de pagar. Que muitos estados têm problemas orçamentários reais para pagar. Tem a má vontade de muitos governantes, mas nós já vimos governadores do PT com dificuldade de pagar o piso por conta da estrutura orçamentária do seu estado. Então, essa é a minha reflexão inicial, e para não ficar, digamos, muito longo e cansativo, coloco à disposição para se houver perguntas e comentários, para a gente fazer aí um ping-pong. Obrigado, Ricardo, pela essa exposição inicial. O pessoal deve estar montando aí as questões que chegaram no chat. Eu queria, Ricardo, que você pudesse, além das perguntas que serão projetadas, eu uma vez ouvi uma informação, eu queria checar com você se você tem esses números atuais, ou se a informação que de fato recebi ela tinha ou não fundamento, dizendo que uma forma de renúncia, de certa forma, tributária que nós temos no país e que acaba, de certa forma, sendo um valor similar ou até maior do que o Bolsa Família, seria aquele abatimento que tem no imposto de renda em relação ao pagamento de planos de saúde e gastos com educação privada, que, de certa forma, é um volume de recursos significativo, se os números forem próximos disso que eu disse, e que, obviamente, que faz falta dentro de um orçamento para financiar principalmente duas políticas públicas que são muito importantes e que acabam financiando de forma indireta a própria questão da saúde privada através dos convênios médicos das universidades privadas. Eu queria que você pudesse abordar um pouco isso quando você tocou na questão de algumas isenções. E pedir para os companheiros que estão preparando apresentar as questões em tela para a gente fazer a pergunta, para que você possa responder a esse conjunto de indagações que apareceram pelo chat, de certa forma. Quem é que... Flor, vamos lá? Bom, as perguntas, então, Ricardo. A floresta aqui está indo para o fogo e a única coisa que a preservou não foram as unidades de preservação e áreas demarcadas. Foi a Zona Franca de Manaus, o polo industrial de Manaus, que não é poluidor, é de montagem, que deixou a maior parte da população do norte das capitais nas cidades. O agro que avança sobre a floresta amazônica vem do centro-oeste e sudeste. Então, onde se reconhece a maior necessidade da reforma agrária no país? Esta é uma das perguntas. A outra, a água é recurso mineral indispensável à vida, estratégico hoje e no futuro próximo. Qual a justificativa para privatizar? Muito provavelmente deve ser o tema que está sendo debatido aqui em São Paulo com o Tarcísio no que diz respeito à privatização da Sabesp, que não é uma questão só da capital, né? A Flor está fazendo a seguinte pergunta. Ano que vem são eleições municipais
E é no território dos municípios que a gente sente se há ou não políticas públicas. Como os cotistas podem usar da campanha eleitoral para fazer a campanha da reforma tributária que queremos? O Solanei, que foi da Executiva Nacional da CUT, Solanei, que bom ter você aqui conosco. Pergunta, prezado Ricardo, qual sua opinião sobre a estratégia do Haddad em enviar as 3 propostas direto e separadamente para a Câmara? A saber, a medida provisória 1184, que tributa os chamados fundos de investimentos fechados, os offshores, o PL 4173, que tributará brasileiros muito ricos que têm rendimento no exterior através, aí sim, de offshores, na verdade o outro era onshores, e o PL 4258, que visa o fim da dedução dos juros sobre o capital próprio, ou seja, você brevemente falou sobre isso no início da sua fala. A pergunta é, fazer a reforma fatiada, iniciando com o que mais interessa aos empresários, e numa conjuntura de acumulação de forças, você acha estratégico? Outra questão, você falar brevemente sobre o arcabouço fiscal, que é um tema, de certa forma, que mexe um pouco com essa própria questão tributária. E uma pergunta da Elizabeth José, qual a diferença entre a relação de dominação dos Estados Unidos com a China e com Cuba, se ambos são países comunistas? O tratamento de intervenção política e financeira tem tratamento diferente para ambos. Ou ela está perguntando se tem tratamento diferente para ambos. É porque a China, além de ter um poder econômico autossustentável, avançou com um grande desenvolvimento tecnológico. E Cuba precisa da ajuda dos países socialistas. Seu regime não se abriu mais para novas tecnologias. Esta é mais uma das perguntas. E aí tem vários comentários, os comentários ficam para... Daí tem comentários. Deixa eu responder as perguntas, depois eu passo pelos comentários. Pode ser? Pode ser. E aí, se tiverem mais questões, pessoal, enquanto o Berzoini responde esse bloco, façam no chat. Ok, vamos lá, Ari, vou responder primeiro a sua. De fato, a isenção para a dedução, não é isenção, a dedução de despesas com saúde, que é tanta contribuição que você paga para o plano de saúde, como eventualmente, por exemplo, uma pessoa está com uma enfermidade qualquer e resolve fazer o tratamento fora do plano, ou não tem plano. Ela pode deduzir 100% do que gastar. Claro que a Receita coloca uma série de obstáculos, fiscaliza com lupa, mas, em tese, por exemplo, você precisou pagar a operação para alguém da família, que seja seu dependente, essa operação custou muito caro, você se endividou para pagar ou queimou a poupança para pagar, você vai ter dedução total daquele valor da base tributável para o imposto de renda. Para a educação, não. Para a educação tem teto, tem limite. É um limite baixo. É um tema que eu acho que está correto levantar, mas eu creio que cria mais polêmica na nossa base do que solução. Porque tem muita gente na base da CUT e das demais centrais que tem plano de saúde ou, eventualmente, tem filho em escola privada e usa essa dedução. É uma coisa relevante, mas não é o centro do debate, na minha opinião. Eu creio que é bom a gente, nessa discussão tributária, ter muito cuidado com temas que provocam a ojeriza de um setor da classe trabalhadora que muitas vezes não se reconhece como trabalhador, a não ser quando precisa do sindicato, certo? É o pessoal que eu sou de uma categoria, da minha origem, que tem muito disso. Hoje até tem mais, porque a tecnologia devorou os empregos menos qualificados. Então, muita gente ali tem uma lógica de relação com o movimento sindical que não é exatamente muito politizada. De qualquer maneira, você tem razão. Esse tipo de dedução não deveria existir. Nosso foco é fortalecer a saúde pública e a escola pública, e não fortalecer, via dedução tributária, plano de saúde e escolas privadas. Bom, sobre a questão da Zona Franca de Manaus. Bom, vocês sabem que a Zona Franca de Manaus já está na exceção
na reforma tributária. Ou seja, haverá um tratamento tributário diferenciado por conta do papel que a Zona Franca de Manaus exerce justamente por gerar empregos não poluentes, na sua maioria, numa região onde a opção seria, eventualmente, desmatar. Então, eu creio que a Zona Franca de Manaus merece, sim, um debate sobre o seu papel. É um papel que tem impacto relevante e que pode ser, inclusive, ampliado. Eu creio que a questão das zonas econômicas especiais que a China soube construir com grande capacidade estratégica é um dos instrumentos de desenvolvimento que os países podem empregar. E, no caso, nesse momento, por conta da visibilidade que o tema da Amazônia tem no mundo, eu creio que é uma estratégia importante que poderia ser usada pelo nosso governo para buscar atrair a produção de produtos de maior valor agregado na Zona Franca de Manaus. Porque o risco desse tipo de Zona Franca é virar uma montadora apenas, não uma fabricante. Virar o que no México, na fronteira do México, chama de maquiladora, que praticamente só botava alguns detalhes e não é o caso da Zona Franca. Eu conheço lá a estrutura, sei que tem um papel importante. Nós estamos, inclusive, com um projeto lá de implantar um tratamento de resíduos sólidos que pode ser inovador para as indústrias e para também a Prefeitura de Manaus. Mas está em discussão ainda algo incipiente que, se prosperar, vai gerar emprego e vai resolver o problema ambiental. Sobre a questão do saneamento básico, há uma grande confusão no movimento sindical, na minha opinião, e também na esquerda brasileira, sobre a diferença entre concessão e privatização. O nosso governo criou uma lei, aliás, foi, na época, o assessor do Ministério do Planejamento, um tal de Fernando Haddad, que elaborou essa lei, que é a Lei das Parcerias Público-Privadas. Concessão, PPPs, não são privatização. A menos que o ente concedente, ele, por má-fé ou por incompetência, não cuide do edital e da fiscalização. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu me envolvi diretamente na polêmica, porque eu era deputado federal e estava dialogando muito com a chefe da Casa Civil, que era a Gleisi Hoffmann, no governo Dilma I, que foi a discussão sobre a concessão dos aeroportos. E eu me manifestei na tribuna e em reuniões do partido a favor da concessão, porque jamais o Estado brasileiro teria dinheiro, naquele momento, para atualizar seus aeroportos para os eventos esportivos de 2014 e 2016. E a única forma de fazer era através de concessões. E eu discuti com a companheira Gleisi justamente a necessidade de desenhar os editais de concessão de uma maneira que protegesse o emprego e o interesse nacional. E, a meu ver, nosso governo Dilma conseguiu isso com a participação decisiva da nossa companheira Gleisi, que inclusive está se recuperando de uma cirurgia delicada, mas está bem de saúde. Na questão da água, é a mesma coisa. Se você tem um bom desenho de concessão em municípios ou estados, se for bem feito, se for organizado, se abrir para o debate público, se tiver liberdade para os sindicatos e a sociedade fiscalizar, não há problema. O problema é que a maior parte da direita não faz assim. Mas teve prefeitos do PT que fizeram concessões bem feitas na área de saneamento, colheram bons frutos em termos de investimento e qualidade do serviço, sem aumentar a tarifa. Você mantém a tarifa, é um desenho financeiro. E a pergunta que trata a questão das eleições municipais,
da oportunidade de debater a reforma tributária, eu concordo, mas eu acho que nós temos que ter um pouco mais de pressa. Nós temos que envolver o conjunto da vanguarda sindical nesse debate agora, com todas as dificuldades de final de ano, cada sindicato tem sua agenda, mas tem que envolver agora para entrar no ano que vem já com essa pauta quente. Senão, eu volto a dizer, o governo não terá força para fazer. Nosso governo não tem força no parlamento para fazer esse tipo de reforma. Ou vem pressão de baixo, ou teremos que adiar para outro momento. E aí vem a pergunta, digamos, mais delicada, que é a questão: o Haddad acertou em fatiar as propostas? Eu diria o seguinte: se eu pudesse escolher, eu não fatiava. Mas o Haddad sabe, junto com o Padilha, junto com o Márcio Macedo, junto com o Pimenta, junto com o Lula, ele sabe qual é a delicadeza da relação com a Câmara e com o Senado. Então, provavelmente, ele julgou que a melhor forma de caminhar era desse jeito. Eu, particularmente, não acho muito boa, mas eu não estou calçando o sapato dele. Então, não posso, à distância, ter uma opinião que não tem todas as variáveis. Mas, certamente, vai demorar mais para aprovar. E talvez não aprove tudo. Mas esse é um dado que não depende só da vontade do ministro ou da vontade do presidente. Depende dessa relação delicada com o Congresso Nacional, que todos vocês sabem, é um dos piores da história do Brasil, se não for o pior. Arcabouço fiscal vai na mesma linha. O desenho que está sendo aprovado não me agrada. Não me agrada por quê? Porque propõe déficit zero logo para o segundo ano. Vai ficar muito difícil cumprir. E para tentar cumprir, vai ter que fazer muita coisa ruim. Mas eu creio que eles avaliaram que era o que dava para aprovar. Se era ou não, não sei. Mas é provavelmente essa a opinião. E sobre a questão de China e Cuba, que vale um seminário inteiro, bom, primeiro, a desproporção de história e de tamanho. A China, independente de ser um país governado pelo Partido Comunista, é uma tradição de 4.000 anos. É um povo muito ciente do seu nacionalismo e da sua, digamos, influência na história da humanidade. Se você pegar Cuba, que tem uma história muito mais recente do ponto de vista de um país com essa identidade, embora tenha tido a Revolução Democrática anterior, a independência, né? Mas Cuba tem 10 milhões de habitantes e a China 1 bilhão e 400 milhões. A China desenvolveu com Deng Xiaoping uma estratégia ousada de aproveitar o interesse americano em dividir os dois grandes países socialistas, União Soviética e China, para buscar uma integração precária no começo com o capitalismo para acumular riqueza, acumular reservas cambiais, acumular capacidade de investimento. Hoje, você tem a China de um lado e Cuba de outro, uma situação totalmente diferente, ainda com o agravante de que Cuba está incrustado no litoral dos Estados Unidos, enquanto a China está do outro lado do planeta. Os Estados Unidos acordou há cerca de 8 anos para o risco da China ser a grande potência econômica que vai colocar os Estados Unidos em segundo plano. A China tem uma potência militar significativa e investiu pesado em desenvolvimento de ciência, tecnologia e inovação. Nós estamos vendo aí nas ruas agora os carros elétricos, já tem os equipamentos da Huawei, tem os investimentos de empresas de energia elétrica do Brasil, são grandes investimentos, fabricação de placas solares, de inversores, BYD, Great Wall Motors,
a Cherry e outras que estão investindo. Não é o nosso tema aqui hoje, mas se vocês um dia forem fazer alguma coisa sobre isso, eu gostaria de participar. Eu estou indo para a China agora, no começo de novembro, fazer 2 palestras sobre relação Brasil-China e participar de alguns eventos lá do governo chinês. E estou estudando já há uns 5 anos a história dessa fase recente da China, quando ela deixou de ser uma fábrica do mundo e passou a ser a projetista da inovação do mundo. Podemos passar para os comentários. Obrigado, Ricardo. Tem mais um bloco de perguntas, Ricardo. Vou fazer algumas delas. Vamos lá, vamos lá. A primeira delas, desse segundo bloco, é: qual é a mobilização para os aposentados que têm previdência complementar para que eles não sofram sobretaxação? A outra pergunta é: boa noite. Qual seria o modelo de comunicação social e sindical que contribuiria para a sociedade tomar conhecimento dessa questão tributária? A Rosilene pergunta: então, por que tantos anos em PPP? Não faz sentido se depois o Estado tem que bancar e a população fica com o prejuízo. A Elizabeth: como você está vendo a avaliação do governo Lula em torno de 40%, quando o governo está cumprindo principalmente seu projeto social, defendido na campanha eleitoral e contemplando a classe pobre? Será que o seu discurso não está chegando a essa classe pobre? Não está chegando a essa classe pobre se tornar classe média? Não está sendo o mesmo de 2010? Não está sendo repetido? Será que o governo Lula está mais preocupado com o prestígio político de Lula, junto aos países emergentes e até capitalistas, como as superpotências? Aí os comentários, Ricardo, depois você responde essas perguntas, mas tem os comentários. A Margarete diz: a reforma agrária está sendo tratada nos órgãos fundiários como governança fundiária, que é um instrumento, um sistema de plataforma digital. Governança não está na Constituição e não é política de Estado. A reforma agrária está. Os gestores precisam parar de ter medo de lidar com os agroboys bolsonaristas que contaminam os órgãos. Leucides faz o segundo comentário: essas desigualdades perpassam pelos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, não se tratando dos altos salários, mas com a corrupção por várias vias, entre a venda de emendas no caso do legislativo. José Santos comenta: acho muito difícil fazer uma reforma tributária justa com uma Câmara de Deputados de maioria latifundiária e empresarial, deputados de maioria, das vezes, que legisla em interesse próprio e não do povo e nem do país. Comentário do Wellington: um dos piores sistemas é o político. Muitos alimentam e aumentam as desigualdades e a miséria. A Ana Betim: muito bom a presença do Ricardo Berzoini nessa noite, junto com os demais dirigentes sindicais. Maravilha de curso. Obrigado aos organizadores. A Margarete Buzar: de acordo com o relatório global, Repórter 2023, lançado recentemente pelo banco suíço UBS, quase metade da riqueza do país está nas mãos de apenas 1% da população. Na Índia, 41%, nos Estados Unidos, 34%, na China, 31%, na Alemanha, 30%, também estão no topo da lista. O estudo analisou o patrimônio familiar de 5,4 bilhões de pessoas em todo o mundo. A desigualdade caiu levemente em 2022, a participação de riqueza de 1% mais rico recuou de 45,6% em 2021 para 44,5% no ano passado. O Brasil acompanhou esse movimento com redução equivalente em 2021, o 1% detinha 49,3% da renda nacional. Nesse sentido, o número de milionários em todo o mundo diminuiu 3,5 milhões em 2022 para 59,4 milhões. O Brasil, porém, foi na direção contrária, com 120 mil novos milionários no período, consolidando a posição do Brasil no ranking da desigualdade, que é aquele comentário que o Ricardo fez de que nós somos o mais desigual entre os países. A Isolene diz: a direita fala aos seus seguidores que a tributação vai aumentar para todos. A Ana Betim diz: nosso debate com a sociedade será como o tema que fizemos com a sociedade.
como da reforma da Previdência e trabalhista, mas mesmo assim votaram na extrema-direita. Comentário da Janisley, que é da Executiva Nacional da CUT também. A seca na Amazônia mostra o resultado direto da ideia de se desmatar, envenenar rios com mercúrio, e a extração predatória de madeira está apresentando seus resultados nessa seca terrível, com a morte de animais que são os primeiros a serem abatidos pela irresponsabilidade criminosa dessa grilagem da Amazônia. Ainda Janisley, concessão por 30 anos renovados por mais 30 me parece privatização com financiamento público. As concessões de estrada são um pesadelo para quem viaja e pior para quem faz o trabalho. A Valderez comenta: o marco do saneamento tem sido usado pelos neoliberais para privatizar a água. A Maria da Penha: nos Estados Unidos, as grandes empresas criam serviços de educação, cultura e esporte para não pagar impostos, tirando a responsabilidade do governo. Se tem mais alguma coisa. Bom, são essas, então, os comentários, Ricardo, e as questões que foram levantadas. Bom, sobre previdência complementar, eu particularmente sou associado a um dos fundos, né, que é a Previ, e ela tem um dispositivo que você pode optar por fazer a combinação do INSS com o fundo para ter a tributação como se fosse uma renda só, ou seja, não ter sobretaxação. Então, portanto, é só verificar qual é o fundo. Posso até, se me passar no privado qual é o fundo, para eu verificar se tem esse dispositivo. O fato é o seguinte: a renda aumenta. Certo? Por exemplo, você tem a aposentadoria pelo INSS, mais a sua aposentadoria do fundo de pensão. Aí a renda aumenta, você sobe na alíquota. Não tem como você escapar disso. O que está errado é a faixa de isenção ser tão baixa hoje. O Lula propôs R$5.000 na campanha, ele não consegue fazer isso no curto prazo em função da estrutura orçamentária que tem, mas é outra luta que essa é fácil de discutir com a população e com a nossa categoria, com as nossas categorias, né? Que é você ter uma isenção na linha do que lá nos anos 60 se debatia que salário não é renda. É claro que salários altos podem ser caracterizados como renda, mas o salário de sobrevivência, num patamar aproximadamente de R$5.000, R$6.000, R$7.000, ele não é renda, ele é para cumprir despesas básicas de família, não é algo para você acumular. Você não consegue, ao contrário, você acumula dívidas. A questão da parceria público-privada ou concessões, eu volto a dizer, o problema não é o mecanismo, o problema é quem faz. Por exemplo, com o Tarcísio em São Paulo, eu não tenho dúvida que ele vai fazer algo para colocar dinheiro no caixa do Estado e fazer um mecanismo que beneficie quem entrar na concessão. Então, não se trata de discutir o que a direita vai fazer. É discutir o seguinte: é errado fazer esse tipo de parceria? Na minha opinião, não é. Bem feito, dá certo. Mas as opiniões são controvertidas mesmo. Isso é uma opinião muito pessoal minha. Sobre a questão da avaliação do governo Lula, gente, nós vivemos uma conjuntura totalmente diferente de 2003, 2004, 2005. Hoje tem uma direita organizada nas redes sociais, fazendo a disputa a cada momento. Não há trégua. É um processo alucinado de disputa com fake news, e às vezes não são fake news, mas é a distorção da realidade. Então, por exemplo, se o Lula falar que vai tributar dividendos, eles vão confundir o significado da palavra dividendo. Vai passar a ideia de estar tributando mais os pobres, a classe média. Então, é um problema de comunicação também. Nós precisamos melhorar a nossa capacidade de comunicação. Governo, partido e movimento. Cada um com seu papel. A comunicação de governo não pode ser igual ao do partido, nem igual ao do movimento.
O governo é de coalizão, portanto, não pode fazer um discurso focado apenas na nossa forma de ver o mundo, mas pode se defender, pode fazer uma boa propaganda do que está fazendo, mas não no modo tradicional. A rede social mudou a forma de comunicar. Eu não disputei nenhuma eleição já na nova realidade. Eu creio que, embora atue nas redes sociais, é um cenário muito mais difícil de você se relacionar com uma opinião pública tão pulverizada e muitas vezes com mecanismos bilionários de robôs que distorcem todo o processo da rede social. A rede social não é mais social, ela é uma disputa de interesse econômico. Em relação aos comentários, eu vou me deter em um deles, que é importante fazer uma avaliação. É a questão das emendas parlamentares, da venda de emendas. Essa realidade, e eu vou tratar não por causa das emendas, mas por causa do Congresso Nacional. Se tem uma coisa que mudou completamente no Brasil, a partir de 2014, 2015, foi a capacidade do governo gerir o orçamento. O governo hoje não consegue ter uma gestão de mais de 10% ou 15% do orçamento. O restante ou são despesas obrigatórias, que tem que gastar de qualquer jeito, não tem muito manejo, ou são parte do orçamento secreto, orçamento impositivo, onde o Congresso avançou sobre a capacidade de gestão do governo. E esse é um enigma que não tem muita solução, porque é muito difícil voltar atrás. É muito difícil você falar, inclusive para deputados da nossa base, que não vai ter mais emenda impositiva. Exigiria uma emenda constitucional para desfazer o que foi feito. Veja bem, o que o Lula conseguiu negociar com base na decisão do Supremo para reduzir a quantidade de emendas chamadas de relator foi um esforço brutal e ele tinha acabado de ser eleito, ou seja, estava naquele momento em que todo mundo quer agradar o governante. E conseguimos ainda na transição negociar uma mudança, mas é uma mudança pequena. Então esse é um drama que nós temos que entender que é um drama do nosso governo, que limita as ações do presidente e do ministério. E como é um governo de coalizão, isso fica mais grave ainda. Coloca para nós um desafio imenso de manter a coalizão com uma certa estabilidade para poder governar e enfrentar essas contradições. Pelo que eu vi, essa semana não votou nada de importante. Por quê? Porque o Lira está viajando e o Lira quer esticar a corda com o governo em relação à Caixa Econômica. E nós vamos ter que enfrentar isso. Na minha avaliação, os 4 anos vão ser assim. Por isso, a necessidade, com todas as dificuldades e limitações, de produzir algum grau de consciência, de uma vanguarda sindical, de formação política, de comunicação com a nossa base, para mostrar que o Lula não é o único responsável pela situação do país. Por quê? Porque nós pegamos uma maré boa até a semana passada. Dólar caindo, mercado financeiro com certa estabilidade. De ontem para hoje, nós tivemos uma queda somada da Bolsa de 7% e o dólar subiu, salvo engano, 3% ou 4%. Isso pode ter impacto na inflação mais para frente. Então, aquilo que a gente falou da carne, do óleo de soja, tal, pode mudar um pouco para frente. Não tem nada a ver com o governo. Não é culpa do governo. É conjuntural internacional. Petróleo sobe a soja, sobe, e a gente tem um problema concreto para administrar, que é a reversão de expectativas. O cidadão que vai, ou a cidadã que vai ao supermercado e vê que a inflação não está mais caindo. Então, esse é o desafio. Por isso, o tema tributário é tão importante.
nós vivemos uma contradição, que é o fato de que nós temos pouca força acumulada nesse tema para fazer com que os sindicatos se movam num tema que não é central na ação sindical historicamente. Mas, por isso, está sendo feito esse ciclo de aulas, de formação, justamente para criar esse processo. E eu me coloco à disposição para participar do que for necessário. Eu me coloquei à disposição quando participei do evento dos bancários da Contraf, com a Juvândia, com demais companheiros, inclusive para ir presencialmente, onde for possível e necessário. Eu me disponho também a fazer palestras. É bom que quando vai no Estado a gente consegue, às vezes, mobilizar a imprensa para fazer algum nível de debate na mídia. Ou seja, temos que mobilizar e colocar mais gente, nossos parlamentares, nossos dirigentes partidários, nesse circuito para fazer esse convencimento. Caso contrário, volto a dizer, o que eu falei não é pessimismo, é um realismo desejoso de que mude a situação. Caso contrário, nesse Congresso que está aí, não conseguiremos avançar. E nós queremos avançar. Obrigado, Ricardo. Quero agradecer muito a sua participação. Nós tivemos, ao longo desta aula de hoje, sempre mais de 120 participantes. Nós estamos com 123 pessoas na sala. E o que se espera de um curso desse, né, Flu, antes de passar para você, é de que estes e estas que estão participando neste fechamento possam ser divulgadores de todo este processo, que possam ser formadores dos seus espaços de ação e que possam, dentro dos sindicatos, dentro das suas áreas de atuação, possibilitar que esse debate ganhe vida, para que a gente não fique apenas nos autoformando, mas que a gente possa ser um processo de irradiação desse debate todo, que é muito importante, e lembrar que nós tivemos reformas e deformas no país que acabaram ocorrendo muitas vezes por falta da sensibilidade, e muitas vezes a sensibilidade da nossa base acaba não acontecendo pela nossa ausência de capacidade de fazer com que as pessoas percebam o quanto que isso impacta na sua vida, como, por exemplo, a reforma trabalhista. Por mais que nós nos esforçássemos em fazer o debate, e fizemos esse debate no interior dos sindicatos e tudo mais, mas ele não ganhou o volume necessário para que os trabalhadores pudessem, de fato, perceber aquilo que estava em jogo naquele momento e o desastre que foi os 6 anos posteriores à reforma trabalhista, que não é um problema de financiamento sindical apenas, mas das relações do capital e trabalho que acabaram objetivando as terceirizações para atividades fins, e aí nós estamos vendo a volta até de trabalho escravo, muitas vezes, como aconteceu nas vinícolas Salton recentemente, e uma série de outras questões, e vivemos um mundo muito contraditório e que certamente nós precisamos fazer essa transformação. O debate que nós estamos realizando agora, o nosso 14º Congresso, que acontecerá daqui 2 semanas, Ricardo, que certamente tem muita tarefa para que a gente possa produzir nesse 14º Congresso da CUT, olhando para frente, porque tem metade dos trabalhadores e trabalhadoras que estão no mercado de trabalho, que estão sem proteção social alguma, e que, portanto, nós precisamos olhar para que a gente transforme a nossa Central Única de Trabalhadores não numa central sindical de sindicatos, mas que ela possa ser uma central sindical de classe trabalhadora, para que a gente possa dar o passo necessário nessa direção. Passar, então, para você, Flô, conduzir o fechamento dessa nossa aula, desde já agradecendo também o convite que me foi feito para mediar esta aula e me colocar também sempre à disposição de vocês para que a gente possa construir junto um país melhor. Um abraço a todos e
e nos encontraremos certamente, muitos de nós, no 14º Concult. Estaremos lá. Obrigada, Ari, por ter conduzido tão bem a mediação aqui no nosso curso. E assim, a gente está só encerrando essa etapa, minha gente. A campanha continua e o desafio está lançado. Todos os professores que vieram aqui nos convidam, nos encheram de argumentos e de informações para a gente começar agora a fazer nosso trabalho de formiguinha, né? E como diz o Berzoini, o tempo urge, né? A gente não pode ficar de braços cruzados, porque senão vai passar o bonde e a gente só vai ficar lamentando. Amanhã, antes das 10, lembre, a gente sempre faz ação às 10, às 15 e às 21. A Dilu, Marquinho, bota um vídeo da campanha. Eu vi nos comentários aqui que vocês estão curtindo os vídeos, né? Os vídeos estão bons, estão muito didáticos. E assim, eles têm ação determinada na quinta, mas vocês podem colocar na sexta, no sábado, no domingo, manda para a família. É aquilo, gente, vamos fazer circular, né? Vocês levantaram muito aqui o papel da direita. A direita, a gente pode falar o que quiser. De fato, tem robô, tem inteligência artificial, tem recurso. Mas os caras têm gana, gente. Os caras têm propósito. É um propósito equivocado? É, mas eles têm. E eles se organizam. E é isso que a gente precisa retomar, né? Nossos espaços, nossos debates. Então é isso. Amanhã, das 10 horas, a gente vai fazer ação. Vai ser esse sobre imposto territorial. A gente vai mostrar que os grandes latifúndios que não produzem comida na mesa, né? Não pagam imposto nem sobre a terra e têm muito mais isenções, não pagam imposto sobre as suas exportações. Então, a gente precisa fazer esses camaradas pagarem. E eu acho que é bem importante a gente sempre lembrar o número, né? O número de super ricos. A gente vai atingir um grupo muito pequeno, mas que ganha muito. O número de grandes latifúndios é um número pequeno, mas que concentra uma grande quantidade de terra. Então, os vídeos são muito didáticos, vamos fazer esse debate, vamos escrever a respeito, vamos colocar no status do WhatsApp, vamos falar sobre. Essa é a primeira forma da gente conseguir fazer com que as pessoas entendam que isso é importante. E os grupos, como eu falei no começo da aula, vão continuar sendo, né? O Berzoini e Ari, a gente teve, hoje tem um pouquinho uma queda maior, as pessoas avisaram no grupo, tal, com uma agenda danada, mas as aulas ficam gravadas, os materiais que a gente trouxe para o curso ficam lá na plataforma, e tem uma galera que está matriculada no curso, estuda à noite, mas vai lá e vê a aula e está participando da campanha. Então, não é só as pessoas que estão aqui assistindo a aula ao vivo, a galera também está acompanhando, e esses materiais estão sendo distribuídos. Então, a gente queria agradecer imensamente, e a gente conta, né, com esses cotistas que passaram por esse processo de formação, um mês de processo de formação, toda quarta-feira, com professores profundamente especialistas, né, e capacitados naquilo que a gente discutiu e que a gente aproveite esse conhecimento para a gente fazer disputa política. Eu queria chamar só a nossa querida secretária adjunta de formação para encerrar, dar boa noite para a galera e agradecer imensamente ao Ari e ao Berzoini, que sempre quando a gente chama o Berzoini, aliás, ambos, Ari e Berzoini, toda vez que eu preciso deles para o Fórum Sindical, eles estão a postos, eles sempre vêm contribuir, né? São esses parceiros que a gente sempre conta nesse processo formativo dentro da CUT e fora da CUT. Isso mesmo, Fro. Estamos aqui num grupo, terminando depois de 4 aulas, né, de 4 semanas, num grupo de mais de 120 pessoas. Isso não é pouca coisa. Nós somos 130 que estamos terminando aqui hoje, militantes
que não tem sábado, não tem domingo, não tem dia, não tem noite, haja vista que depois de dia de trabalho a gente está aqui fazendo esse debate, porque entendemos a importância que tem esse debate, e aí vamos ser os motivadores e os mobilizadores desse debate também nos nossos locais de trabalho, nos nossos sindicatos, e onde a gente for. Tenho certeza que a gente, cada um e cada uma de nós, como a Fro já disse, sai com conhecimento e com argumento para a gente combater qualquer tipo de fake news e qualquer tipo de debate contrário a essa reforma que a gente encontrar pela frente e defender aquilo que nós temos como proposta, que é uma reforma onde os trabalhadores paguem menos impostos, paguem menos sobre o consumo e tribute a renda, a propriedade e quem vive do capital. Né? E a gente sai daqui preparado para fazer isso. Uma alegria nós contarmos com cada um e cada uma de vocês, e isso é a CUT, é a nossa força, é a nossa militância, é o papel de cada um e cada uma. E amanhã fazer a nossa tarefinha lá, né? De divulgar os vídeos, os cards e fazer a mobilização. E terminamos assim com um grande abraço a cada uma, boas lutas, né? E viva a CUT, os seus 40 anos, e que a gente continue firme e forte para fazer a luta pelos próximos 40 anos. Então, um abraço e muito obrigada a toda a nossa equipe, a todos os companheiros e companheiras que contribuíram, que participaram e que ajudaram a fazer acontecer esse seminário. Então, abraço e viva a CUT! Tchau, Viva a querido. CUT, boa noite, parabéns à equipe da SNR, parabéns, Ricardo, Marinho, um grande abraço, nos encontraremos no Concute aí. Boa noite, gente. Boa noite, Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Próximo evento. Muito bem, obrigada. Parabéns. Boa noite, boa noite. Boa noite, companheiro. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Boa noite, obrigada por tudo. Boa noite. Valeu, gente. Até amanhã de Boa novo. noite, até a próxima. Até. Até a próxima. Tchau, Inês. Até amanhã. Até. Inês, oi Inês, tchau Ana. Inês. Tchau, Ana Furqui. Boa noite a todos. Tchau, se encontramos por aí. Inês. Já estão marcando a Muito próxima. bem. Grande abraço aí para todos. Abraço. Boa noite. Para Mística. Parabéns a a mulher equipe, cantante. parabéns pelo curso, valeu. É verdade, Obrigada. parabéns por nós. Bye, bye. Boa noite, boa noite. Bye, bye. E que a chuva pare aqui no Rio Grande do Sul. Aí, Torcem que por chova nós. aqui no Mato Grosso do Sul. Orem por nós, torcem por Mas nós. nossa, derretendo é tudo, mano. 40 graus. Boa noite, companheiro. Boa noite. Tchau, Boa noite. companheiros. Vou encerrar. Grande abraço. Bye. Boa noite, companheiro.